Uma boa tarde a todos. Eu sou Cássia Passanhola, sou da CP Desenvolvimento Empresarial e Humano. Nós somos uma empresa brasileira. Nós temos uma parceria com a Reconal Ediciones e a La Rivista del Colore, né? Aí do senhor Máximo e da Patrícia Malavolte. Nós temos uma parceria com eles aqui no Brasil para divulgação, né, de eventos, publicações técnicas, feiras voltadas para o segmento de tintas, preparação de superfície, proteção anticorrosiva. E nós estamos fazendo esses webinários, né, essas reuniões online, devido à condição aí do coronavírus, né, para que nós possamos estar aí dividindo um pouco dos nossos conhecimentos e levando para o nosso segmento novas tecnologias e novos contextos, né, para o nosso segmento. A nossa reunião hoje será gravada e após a gravação e após o término, ela ficará disponível nos canais do YouTube da Reconal Ediciones, da revista La del Colore e também aqui para o Brasil, nós temos a parceria com a RC, Protective Coatings, e as reuniões também ficam disponíveis no canal deles. Hoje o nosso convidado é o senhor Leonardo Fácio. Obrigada, Leonardo, por aceitar o nosso convite. E acho que nós podemos começar. Não sei se a Patrícia e o Máximo querem falar alguma coisa. Não, podemos começar. Podemos começar. Ok, Leonardo, fique à vontade. Eu só peço a gentileza que durante a apresentação os microfones fiquem fechados para que não tenha interferência. A apresentação do Leonardo será em torno de 20 minutos no máximo e após o término da apresentação nós abriremos para que todos possam fazer seus comentários e fazer as suas questões. Leonardo, fique à vontade. Boa apresentação. Bom, obrigado então a todos por participarem, né? Uma boa tarde. E para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Fácio e eu atuo como especialista em camadas de conversão de pré-tratamento para pintura no geral e para deformação a frio. E hoje o nosso papo vai ser sobre a tecnologia de pré-tratamento utilizado nos automóveis em si. Então, vamos lá. Bom, são inúmeros os processos de camada de conversão que são utilizados na indústria automotiva. Grande parte das peças metálicas de um automóvel sofre algum tipo desses processos, ou na sua fabricação, ou na proteção contra a corrosão. As rodas são pintadas, portanto, passam por um processo de pré-tratamento. A carroceria é construída em aço galvanizado, e até mesmo a chave de ignição do automóvel, né, ela tem em sua parte metálica uma camada de conversão. Alguns componentes, como por exemplo alguns tipos de parafusos, sofrem dois processos de aplicação de camada de conversão. Primeiro no seu processo de produção, onde eles são estampados e necessitam de uma camada de conversão que auxilie na conformação, e outro na proteção contra a corrosão, né, sendo posteriormente zincados. Já que nós estamos falando de parafusos, eu queria colocar uma curiosidade para a gente iniciar, né? Em média, são utilizados 3.000 parafusos para montagem de um automóvel. E por esse dado dá para ter uma ideia, né, como é ampla e grande a utilização das camadas de conversão dentro da indústria do automóvel. Direcionando então a nossa conversa para a minha área de especialidade, que são as camadas de conversão para finalidades de pré-pintura e deformação a frio, são inúmeros os componentes do automóvel que contam com esse tipo de processo. Por exemplo, as armações dos bancos são pintadas, os corpos dos amortecedores e molas são trefilados e posteriormente são pintados, né, compondo aí o sistema de suspensão. Os fios de armação dos pneus, que também passam pelo processo de trefila, na maioria dos casos. Rodas de alumínio e aço, que ambos são pintados, né? Contamos com fosfatos especiais para adesão metal-borracha, né, que compõe o sistema de antivibração e ruído.
e o motor, que conta com uma série de camadas de conversão para diversas finalidades, que vai desde de proteção anti-atrito e lubrificação, né, camadas que auxiliam no torque dos fixadores do motor, né, limpeza e proteção contra a corrosão. E além dos já citados, né, nós podemos encontrar camadas de conversão, por exemplo, no eixo cardan, no sistema de produção e na pré-pintura, no sistema de arrefecimento e ar-condicionado com peças, né, que contam com peças de alumínio Zamac que são simplesmente passivadas ou pintadas, sistema de transmissão, câmbio, né, e por aí vai. Bom, a gente poderia passar horas aqui para tentar enumerar todas essas camadas de conversão que são utilizadas na fabricação do automóvel, mas como o nosso tempo é curto, né, eu gostaria de dar ênfase para as camadas de conversão que são mais exigidas quando o quesito é proteção contra a corrosão, né, na pré-pintura, que são os processos que são utilizados para a proteção da carroceria do automóvel. Bom, essas camadas de conversão, elas não funcionam sozinhas. Elas fazem parte do que eu gosto de chamar de um sistema de proteção contra a corrosão. Afinal, um sistema automotivo, né, é um conjunto de componentes que trabalham juntos para uma dada finalidade. E para a proteção contra a corrosão não é diferente, são necessárias várias etapas para a gente chegar nesse objetivo, que é proteger contra a corrosão. Bom, esse sistema de proteção contra a corrosão ainda se inicia com a galvanização da chapa na usina, né, do qual o automóvel é confeccionado, seguido de um pré-tratamento, que é o foco da nossa conversa, pintura e coat e camadas subsequentes até o verniz. E todos esses componentes, eles formam uma barreira de proteção contra a corrosão que pode chegar próximo dos 200 microns. Como eu disse, esse sistema de proteção contra a corrosão é um dos mais exigidos do mercado de pré-pintura no geral, pois, afinal, são oferecidos, em média, 5 anos de garantia na pintura dos automóveis. E para que essa garantia seja possível, cada montadora conta com o seu próprio conjunto de normas, né, contendo especificações e testes rígidos, que é para realmente colocar à prova todo esse sistema de proteção contra a corrosão. Apesar de inúmeras as normas, né, eu posso citar alguns pontos em comum entre todas elas, que primeiro são as altíssimas exigências de proteção contra a corrosão, e segundo que essas normas são baseadas em testes de corrosão acelerados já consagrados. Bom, os testes que eu vou mencionar nesse slide aqui, com certeza são de conhecimento de praticamente todos que estão nos acompanhando, né? Então eu não vou, como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar no mérito individual de cada um. Bom, todos eles têm a função de criar circunstâncias propícias para a aceleração da corrosão, né? Cada qual com a sua característica, colocando à prova todo esse sistema, como eu já citei. Somente como exemplificando um deles, né, para corpos de prova com ruptura no filme de tinta, onde se pode avaliar a camada de conversão aplicada, né, as especificações de exposição para nevosalina podem variar entre 900 e 1.400 horas. Né, realmente é um fogo para esse sistema de proteção contra a corrosão. E no final, toda essa exigência, né, além da garantia oferecida pelas montadoras, são para que nós não vejamos mais imagens como essa, de um automóvel completamente deteriorado pela corrosão. Bom, então vamos iniciar, né, o assunto que é o nosso foco e falar sobre as camadas de conversão. Bom, a conversão de uma superfície metálica é um processo que ocorre através de reações eletroquímicas, induzidas por uma corrente elétrica ou não, com o objetivo de transformar essa superfície em um sal, base ou hidróxido desse próprio metal, ou em sais e óxidos de íons presentes no banho de conversão, que são o caso das camadas aplicadas para finalidade de pré-pintura. Indo para um breve histórico, a notícia que se tem de um material metálico, né, a primeira notícia de um material metálico que foi preservado por uma camada de conversão foi a de utensílios ferrosos, datados de 17 séculos atrás, provenientes de um forte romano na Alemanha,
Em 1869, nós temos o registro da primeira patente de um processo de camada de conversão. Em 1906, o registro da primeira aplicação comercial de um processo de fosfatização. E, por fim, um evento que foi o grande responsável pela popularização da utilização das camadas de conversão com finalidade para a pintura, que foi a Segunda Guerra Mundial, que por se tratar de um período de grande escassez de recursos, foi colocada em questão a importância do aumento da vida útil, tanto nos veículos como nos utensílios fabricados em aço de forma geral. Bom, essas camadas de conversão aplicadas para a pré-pintura, né, elas têm basicamente duas funções. A primeira é promover aderência para o filme de tinta, e a segunda é promover uma barreira entre os agentes oxidantes que existem no meio, né, no meio em que esse substrato está, e o próprio substrato, impedindo que, no caso de uma ruptura no filme de tinta, que o processo de corrosão migre por baixo da tinta. Bom, se a gente lembrar que a corrosão é proveniente de uma reação eletroquímica, portanto, ela está associada a uma corrente elétrica. E essa corrente, ela é caracterizada por uma condução no meio, seguida de uma condução eletrônica no metal, onde ocorre a transferência de cargas nessa interface, né, entre o metal e o meio. Então, qualquer fator que diminua a intensidade dessa corrente elétrica vai diminuir a intensidade da corrosão. No caso do substrato pintado, né, que venha a ter uma ruptura nesse filme de tinta, a corrosão ela vai ser menos intensa com uma camada de presença de caráter isolante, que é o caso das nossas camadas aplicadas na pré-pintura. Bom, exemplificando então, na prática, a minha explicação, nós temos aqui um resultado primeiro, né, um resultado desejado, onde a camada de conversão cumpriu o seu papel, e segundo, um resultado insatisfatório, indesejado, onde houve migração da corrosão por baixo do filme, né, por baixo do revestimento, a partir do corte, causando o desplacamento do filme de tinta. Bom, já que a gente viu a importância dessas camadas, né, um breve histórico sobre elas, vamos nos aprofundar um pouco mais e falar do processo que é mais utilizado dentro das montadoras, que é o fosfato tricatiônico. Bom, visando aumentar a durabilidade do automóvel, né, algumas ações foram adotadas para aumentar o poder de corrosão contra a corrosão. E entre essas ações, né, a inclusão da utilização de aço galvanizado e pintura e-coat. Mas a implantação desses fatores trouxe alguns desafios para o pessoal, que eram os especialistas de proteção de camada de conversão da época. Na fosfatização convencional, até então somente realizada em cima de aço carbono, né, a camada obtida é composta por dois minerais, o primeiro a opeíta e o segundo a fosfofilita. E o balanço entre esses dois minerais é o que proporciona a proteção contra a corrosão. Com a utilização de aço galvanizado, com a sua superfície 100% em zinco, nós não tínhamos mais a formação da fosfofilita, que depende do ferro proveniente do aço para se formar, né? E somente a opeíta não daria conta das altas exigências de proteção. Bom, após muita pesquisa, né, foi então desenvolvido um fosfatizante que continha íons de níquel e manganês, que resultou na formação de um novo composto, né? Esse novo composto ele utiliza os novos íons incorporados ao fosfatizante para formar a camada. E esse novo mineral foi batizado de fosfofilita modificada. Essa nova camada, além de atender às necessidades de proteção contra a corrosão, também apresentou uma cristalização mais refinada e coesa, que é ideal como promotor de aderência para a camada de tinta. Bom, já no caso da pintura e-coat, outro problema foi verificado, né, para os tratamentos de fosfato de zinco convencionais. Durante o processo de pintura, processo e-coat, a corrente elétrica aplicada gera uma elevação na interface metálica, né? Essa elevação são de valores acima de 12. E com esse pH alcalino, se dissolvia a camada formada, né, com grande perda de massa de fosfato que comprometia, então, a proteção contra a corrosão.
E com essa nova camada obtida através do fosfato tricatiônico, o novo mineral do qual a camada é composta teve uma melhora drástica na sua solubilidade em meio alcalino, uma mínima perda de massa de fosfato. E, nesse caso, o manganês tem maior importância, né, na solução desse problema, por ser um metal mais duro e resistente. E com a solução desses problemas, né, que eu acabei de citar, surgia o famoso fosfato tricatiônico. Bom, pessoal, essa apresentação ela vai ser disponibilizada pelos organizadores aqui do nosso evento, e também eu vou postar ela no meu perfil no LinkedIn. Quem tiver interesse em saber mais sobre essas influências dos íons de níquel e manganês dentro do fosfato tricatiônico, por favor, eu vou deixar o link aqui abaixo, quem tiver interesse, foi sobre um artigo que eu escrevi sobre esse assunto. Bom, retomando o nosso assunto, né? Para a obtenção dessas camadas de fosfato tricatiônico, a gente tem o seguinte mecanismo de reação. A solução fosfatizante ela é composta por fosfatos primários ou de ácidos, ácido fosfórico livre e oxidantes. Quando imergimos o substrato nessa solução, a primeira etapa de reação é o ataque ácido ao substrato, né, dissolvendo a superfície e liberando hidrogênio. E devido a esse consumo ácido pela dissolução anódica do substrato, cria-se uma zona de difusão, onde há uma elevação do pH na interface metal e solução. Com esse pH mais elevado, mais alto na zona de difusão, né, a solubilidade do fosfato metálico diminui, ocorrendo a precipitação do fosfato da solução sobre o substrato. Por ser um fenômeno eletroquímico, dá para a gente tentar explicar também da seguinte forma, que com a dissolução do substrato pela ação ácida e a liberação de hidrogênio no micronodo, ocorre uma hidrólise, precipitando o fosfato insolúvel sobre o microcátodo, tá bom? Formando assim a camada de fosfato. Somente pontuando mais uma vez, as reações envolvidas nesse processo, esse mecanismo de reação, são muito mais complexas do que esse breve resumo que eu acabei de fazer. Então, quem tiver interesse nessas reações de forma mais ampla e completa, né, eu deixo novamente o link aqui de um artigo que eu escrevi sobre esse tema. Bom, a camada obtida deve ter uma coloração cinza-chumbo, deve recobrir 100% do substrato, e o peso de camada costuma variar entre 1,5 e 3,5 gramas por metro quadrado. Observando com o auxílio do microscópio de varredura eletrônica, né, a camada de fosfato deve estar fechada, né, ou seja, não deve expor o substrato metálico, e deve ter cristais de fosfato entre 2 e 14 microns para promover aderência ao revestimento posterior. E para vocês terem uma visão melhor de como todo esse processo ocorre dentro da montadora, né, para quem nunca viu, para quem já viu, para quem quer ver de novo, eu gostaria de mostrar um pouquinho de como a mágica acontece dentro das montadoras.
Bonito, né, gente? Bom, nem todos os processos são tão acrobáticos como esse, né? Sobe, roda, mas deu para ter uma ideia de como acontece. Só dando os devidos créditos, esse vídeo ele foi editado por mim, mas as imagens foram retiradas de um canal no YouTube chamado VAP, que é WAP, na onde eles mostram nos seus vídeos diversos processos relacionados à indústria de forma geral. Bom, retomando o nosso assunto, então, vamos falar então um pouquinho sobre essa tecnologia que é relativamente nova, né, que é a tecnologia de camada de conversão para pré-pintura, né, os passivadores nanotecnológicos. Bom, no início dos anos 90, alguns estudos mostraram a toxicidade de alguns elementos químicos e o risco ocupacional que os operadores dos processos químicos estavam expostos. O níquel, por exemplo, foi classificado como um composto altamente carcinogênico, e a gente acabou de verificar a importância desse elemento para os processos de fosfatização, que até então, né, eram os únicos disponíveis. Outra grande preocupação, o meio ambiente, né? Os processos de fosfatização, infelizmente, geram muitos resíduos e muitos efluentes contendo metais pesados, com altos custos para tratamento e destinação desses resíduos. Visando, então, sanar os problemas com o meio ambiente e saúde ocupacional dos, então, processos até então disponíveis, né? Foi desenvolvida uma camada de conversão com a finalidade de proteção contra a corrosão na pré-pintura, né, à base de zircônio. Essa camada mostrou resultados muito satisfatórios para as altas exigências de proteção contra a corrosão, gerou menos resíduos resultantes da sua reação de formação e era isenta de metais pesados, né? É isenta de metais pesados. E no decorrer desse desenvolvimento ficou constatado que a espessura dessa nova camada obtida através desses novos processos tinha dimensões nanométricas. Portanto, essa nova tecnologia se enquadrava nos parâmetros para ser referida como uma nanotecnologia. Somente pontuando, nanotecnologia é a manipulação da matéria em escala nanométrica. Pessoal, existem no mercado atualmente outras tecnologias que são nanotecnologias, que são a base de outros compostos, mas eu vou deixar para comentar esse assunto, né, sobre essa outra tecnologia em uma outra oportunidade. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui novamente, né, para aí nesse artigo que eu escrevi eu entro no mérito e eu sou bem mais amplo em toda essa explicação. Bom, sobre o mecanismo de reação, né, para a obtenção dessa camada nanométrica, ele é muito parecido com o mecanismo que eu já expliquei do fosfato tricatiônico, que ao imergirmos o substrato na solução nanotecnológica, de obtenção da camada nanotecnológica, né, se inicia com um ataque ácido ao substrato, a formação da zona de difusão, a elevação do pH da interface e a deposição de óxidos de zircônio sobre o substrato. Bom, a camada formada tem um aspecto que vai de dourado a levemente azul, dependendo do substrato tratado e das condições prévias de limpeza. Observando aí com a microscópio de varredura eletrônica, observamos uma camada amorfa, né, que recobre toda a superfície tratada, com certa porosidade para proporcionar aderência para o filme de tinta. E, para nós verificarmos o tamanho nanométrico dessa camada, eu gostaria de fazer um comparativo com outra camada que também é amorfa, é considerada amorfa, que é a camada de fosfato de ferro. Como pode ser observado, as partículas de camada obtidas por esse nanoprocesso têm, em média, 20 nanômetros, né? E em uma livre comparação, nós podemos dizer, aí, observando as fotos, que as partículas de fosfato de ferro são, no mínimo, 10 vezes maiores que as do nanoprocesso. E, para finalizar essa abordagem que eu fiz, eu gostaria também de mostrar para vocês como acontece esse processo.
Bom, pessoal, só para então iniciar a conclusão desse nosso bate-papo, eu gostaria de comparar essas duas tecnologias. Bom, vamos iniciar então essa comparação pela espessura da camada formada. Tá? Enquanto o fosfato tricatiônico conta com uma camada com espessura entre 2 e 8 microns, a camada nanotecnológica conta com uma camada com espessura entre 10 e 100 nanômetros, né? Realmente a diferença é muito grande. Quanto à aplicação, né, para a camada tricatiônica, a gente necessita, em média, de 10 estágios, iniciando pelo desengraxante, um duplo enxágue, refinador, fosfato tricatiônico em si, um duplo enxágue, refinador, passivador, que ainda é muito utilizado pela indústria automotiva, e um duplo enxágue IDI. Já o processo nano nos permite ter equipamentos um pouco mais compactos, né, contando em média com 6 estágios, se iniciando pela limpeza, pelo desengraxante, um duplo enxágue IDI, a camada de conversão, o estágio de aplicação da camada de conversão e um duplo enxágue IDI. Observando aqui, a grosso modo, dá para a gente ver que a gente consegue contar com equipamentos menores e com uma menor área fabril ocupada. Sobre os resíduos formados, provenientes das reações de formação de camada, enquanto o fosfato tricatiônico forma, em média, 4 gramas de resíduo seco para cada metro quadrado tratado, o processo nanotecnológico forma até 0,1 grama de resíduo seco para cada metro quadrado tratado. Realmente é uma grande diferença. Partindo para os testes de qualidade, né, mostra aqui o teste de aderência por grade, onde nós temos resultados muito satisfatórios, sem nenhum tipo de desplacamento para as duas tecnologias. Aqui um teste de batida de pedra, seguido de um teste de ciclo misto com substrato galvanizado e pintura KTL. Também temos resultados muito satisfatórios nas duas tecnologias. E em névoa salina, com exposição de 1.008 horas, né, agora em aço carbono e com pintura e-coat, também com resultados muito satisfatórios. Para finalizar, outros pontos que nós podemos comparar. Primeiro, os maiores custos com o tratamento de efluentes, né, em destinação de resíduos por parte do fosfato tricatiônico, como a gente já comentou. A contrapartida, o processo nanotecnológico tem uma hipersensibilidade à contaminação, já o processo tricatiônico é um processo muito mais robusto nesse sentido. Devido a essa hipersensibilidade à contaminação, nós necessitamos de água DI em abundância no processo nanotecnológico, já no tricatiônico apenas nos estágios finais. Como nós já conversamos, o tricatiônico possui metais pesados e o processo nano não. E finalizando, com o tempo necessário para aplicação, que é a partir de 1 minuto e 30 segundos para o fosfato tricatiônico e a partir de 30 segundos no nanoprocesso. Esse último estágio já nos sugere também um ganho com produtividade. Bom, para terminar, eu gostaria de concluir com tentar responder a pergunta que foi o motivo dessa apresentação, desse nosso bate-papo, que eu vou até melhorar ela um pouquinho, né? Já que há tantas vantagens significativas na utilização desse novo processo, ele é ambientalmente correto, ele não é agressivo à saúde, ou menos agressivo à saúde, por que não há uma substituição 100% nos mercados do fosfato tricatiônico? Para me auxiliar nessa resposta, eu procurei alguns profissionais da área automotiva, área de autopeças, profissionais que trabalham de forma geral com fosfato tricatiônico e pintura KTL, e a resposta que eu obtive foi praticamente unânime. Todos me disseram que, devido a essa hipersensibilidade do novo processo, o processo nanotecnológico, há uma grande insegurança na implantação. O zircônio, ele é um metal, de transição, ele é um metal muito eletropositivo, por isso ele é muito reativo. Então, quando esse banho tem contato com
alguns tipos de contaminantes, ou praticamente todos os contaminantes que podem vir através da água ou do próprio substrato, fatalmente ele vai ser precipitado. Alguns desses profissionais que eu procurei, eles me comentaram sobre estudos, né, realizados com esse nanoprocesso, que no longo prazo, conforme os metros quadrados são processados, ele deixa a desejar na repetibilidade de bons resultados, né? Então, essa utilização fica prejudicada. E ainda teve profissionais que, devido ao tamanho do volume do tanque de aplicação, né, eles me passaram que não tem como correr o risco de uma troca repentina. Ele não teria como esvaziar aquele tanque enorme, né, enchê-lo novamente e montar um novo banho de uma forma repentina. E só para concluir, mesmo com esses depoimentos que eu obtive desses profissionais, né, eu acredito piamente que esses processos nanotecnológicos e processos que podem vir a surgir, né, que são ecologicamente corretos e isentos de compostos que causem tão mal à saúde, são o futuro. E que realmente é uma questão de tempo até a substituição 100% do processo de fosfatização tricatiônica. Bom, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial a Produtos Quimidream, que esse ano completa 43 anos de mercado, né, por me liberar para fazer essa apresentação, para a gente ter esse bate-papo. E gostaria de citar que todos os processos que eu apresentei aqui nessa palestra, né, a Quimidream possui essas tecnologias e a gente tem obtido resultados de proteção contra a corrosão muito satisfatórios. E queria também deixar um convite aqui para vocês. Há mais ou menos 2 anos, através do LinkedIn, eu venho falando sobre os processos de pré-tratamento para pintura e deformação a frio através de artigos e publicações técnicas. O objetivo desse trabalho é levar a informação, né, sobre esses processos, desmistificar alguns mitos que ainda existem, né, e interagir com os profissionais que têm contato com esses tipos de tecnologia, tá? Então, quem tiver interesse em conversar, em falar mais, em saber mais, me procure lá na rede, tá bom? Bom, pessoal, há muito mais a falar sobre esses processos, né? Mas como o nosso tempo é curto, fica por hora que só o meu muito obrigado por vocês acompanharem. E é isso aí, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, Leonardo, pela apresentação. Parabéns também, foi muito boa. Obrigado. E nós abrimos agora para que os participantes possam fazer suas perguntas, fazer seus comentários. É só abrir o microfone e falar, por favor. Leonardo, muito bem, uma apresentação super rápido e muito bem. Eu gostei muito. Obrigada, Leonardo. O objetivo foi ser bem, como o nosso tempo era bem curtido, ser bem mostrar um pouco mais dessas curiosidades, vamos dizer assim, desses processos, né? Como eles surgiram, porque na indústria nada surge de repente, né? Sempre é uma necessidade a ser suprida, que aí entram os profissionais de desenvolvimento em ação para que seja suprida a demanda. É sempre assim. Obrigado, Leonardo. A minha pergunta você já respondeu, que era como é que não é completado o cambio de tecnologia no setor automotivo? Essa é uma pergunta que surge espontânea, porque é incrível que não se consegue fazer um cambio tecnológico numa indústria assim, sempre avançada nas tecnologias. Mas acho que o problema é, como você falou, que é uma questão de tempo, porque é difícil fazer mudanças repentinas.
também de cultura, não só de produção, não é? Sim, sim, com certeza. Assim, é uma questão de adaptação. Se a gente pega, por exemplo, falando exclusivamente do mercado automotivo, os equipamentos mais novos têm volumes menores de banho, né? Tem equipamentos que são mais antigos, que têm 300 mil litros de fosfatizante. Eu fui perguntar para algumas pessoas, como eu disse, o que eu vou fazer com 300 mil litros de fosfatizante? Eu não tenho como esvaziar isso em menos de 5 dias. Como é que eu faço para demandar minha produção se minha linha está parada? Então, é uma questão de adaptação, né? Sempre adaptação. E é possível que nas novas instalações será mais fácil mudar tudo. Com certeza. Com certeza vai ser. É o futuro. A gente não tem mais como, por exemplo, mudando um pouco de área, falando do cromo hexavalente, que era utilizado até então para passivação de alumínio, praticamente já foi banido. Ainda tem alguns clientes que utilizam, mas são muito poucos, né? Realmente muito poucos, e foram substituídos ou por cromo trivalente ou pela própria nanotecnologia. É o futuro, é questão de tempo até assim, o fosfato tricatiônico ser o novo cromo hexavalente. Eles vão falar, tem uma pessoa que usa em tal lugar, mas é só ela, né? Com certeza no futuro vai ser dessa forma. Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta. A tecnologia que é utilizada pela Chemidream é própria ou ela tem alguma parceria ou faz alguma transferência Não. de Todas as nossas tecnologias são próprias, são formulações próprias, né, que a gente fornece para o mercado em geral. E ela é uma empresa brasileira? Era uma empresa brasileira. Ok. E Leonardo, na indústria geral, a nanotecnologia, que aceitação de mercado vai tendo? Então, no mercado geral, não tendo ligação com montadora, né, não tendo ligação com o mercado automotivo, houve uma debandada grande. Por exemplo, a indústria de linha branca, né, fogões, geladeiras, lavadoras, só utilizam nanotecnologia hoje em dia, né, o processo nanotecnológico. O pessoal que presta serviço para as montadoras, em alguns casos, a própria montadora permite que seja utilizada a nanotecnologia, em outros casos, em peças que são expostas, né, que vão ali no motor, por baixo do carro, já não permitem. Tem que ser o fosfato tricatiônico. Mas houve nos últimos anos, houve uma grande debandada do mercado, em geral, no mercado, a linha geral, para a nanotecnologia. Quanto pode ser no mercado o uso da nanotecnologia? 20%? Não, eu acredito que um pouco mais. Eu acho que vamos ser legal, né, com a nanotecnologia. Acredito que aproximadamente de 30% a 40% em geral, né, dessa linha, tendo nesse meio quem presta serviço de pintura para a indústria automotiva, está utilizando essa nanotecnologia. E também melhorou a qualidade de quem usa a nanotecnologia. Você tem essa experiência? A qualidade em que sentido, Patrícia? A nanotecnologia melhora a qualidade do produto ou não? Você acha que... Então, em questão de qualidade, foi o que eu disse. Se a gente pegar 2 banhos novos, a gente vai ter resultados iguais, porque as especificações são as mesmas. Certo? Se eu tiver 1000 horas de exposição para o fosfato tricatiônico, eu vou ter que cumprir as outras 1000 horas para o fosfato, para a nanotecnologia. E a gente teve, então, né, como eu posso dizer, esse estudo que até me comentaram, e nós fazemos alguns estudos nesse sentido, e a gente observa que, por exemplo, eu vou montar 2 banhos com as duas tecnologias diferentes, e vou usando, vou analisando, vou repondo a concentração e vou utilizando.
com um boletim técnico, e por aí vai. Com o andar da carruagem, infelizmente, a nanotecnologia acaba perdendo um pouco de performance. O que seria o ideal? Trocar esse banho, enquanto o fosfato tricatiônico sofre as manutenções dele, né, com retirada de borra, acréscimo de concentração, e continua com a qualidade, quem utiliza a nanotecnologia acaba, com o andar da carruagem, acaba trocando esse banho. Basicamente, é assim que está funcionando atualmente. Eu acho que a melhora da qualidade é quando aplicador cambia um processo tradicional no de fosfato de zinc e passa, sem passar por o tricatiônico, passa a nanotecnológico, a melhora é muito grande. Assim, não, como eu digo, é o futuro. Né? Nós estamos trabalhando para que isso melhore, para que seja um processo assim que tenha uma longevidade maior, e é questão de adaptação mesmo. Como a gente já comentou da questão do volume dos tanques, as próprias montadoras com equipamentos novos estão se adaptando para que consigam fazer essa mudança, e é questão de tempo, realmente. Os processos, a cada dia que passa, melhoram também, né? A gente pega esses... E os custos, como são, em geral? Então, se a gente comparar preço por quilo, a nanotecnologia é realmente mais cara. Mas como eu coloquei, se a gente colocar o custo global do fosfato tricatiônico com tratamento de efluentes, energia, um tempo de aplicação maior, né? Onde a gente faz uma peça com fosfato tricatiônico, a gente pode fazer duas com a nanotecnologia. E colocar isso na ponta do lápis, realmente a nanotecnologia sai com uma vantagem bem maior. Sim. Nós temos um comentário do senhor Fernando Tosti. Gostaria de falar, senhor Fernando? É só abrir o microfone, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns, Leonardo, pela apresentação. Como eu mencionei aí no comentário, essa é uma tendência aí do mercado nos próximos anos. A gente, com certeza, vai ver essa tecnologia sendo utilizada aí na área automotiva. Questões de ajustes, de processos, a própria tecnologia, o próprio produto, mas o pouco que eu fiz alguns contatos aí também, a própria literatura, a gente sabe que vem forte aí essa tendência e não vai ter outro caminho, né? A gente tem que falar sempre, lembrar sempre da questão de meio ambiente, ecologicamente, a nanotecnologia é muito mais favorável. Então, é questão de tempo aí para esse produto entrar de vez no mercado automotivo. Como o Leonardo citou, na área de linha branca, né, já tem esses produtos. Então, se a gente for analisar, já teve uma adequação, já tem uma utilização. A questão de ver quais são os pontos mais críticos da área automotiva, a gente sabe que tem alguns, principalmente com a variação de lubrificantes, de óleos protetivos, enfim, que é um agravante aí para a contaminação, né, da linha. Mas é questão de ajuste. Eu acho que em pouco tempo isso aí vai ser sanado e esse produto vai ser colocado no mercado fortemente. Tá bom? Mais uma vez, parabéns pela apresentação a todos os envolvidos, a organização. E a gente está precisando disso aí, nesse período agora de quarentena, se atualizar cada vez mais aí. Muito importante. Parabéns a todos. Obrigada, senhor Fernando. Ô, Fernando, prazer em falar com você novamente, meu amigo. Nós nos conhecemos há quanto tempo já? Faz quase 20 anos já? Quando eu trabalhava por um outro... Quando eu trabalhava por um outro... É verdade, temos mais tempo. Né? Tem razão. Bom, perfeito. O que você falou foi perfeito. É questão de adequação, nós vamos chegar num denominador comum, vamos assim dizer. Com certeza. Com certeza não vai ter outro caminho a seguir a não ser esse aí. Obrigada.
Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer algum questionamento ao Leonardo? Pode ficar à vontade, é só abrir o microfone. O Danilo, vuoi abrir o teu microfone? Abriu agora? Sim. Você está me ouvindo? Sim, pode falar. A palestra do nosso hóspede foi extraordinária, completa, e eu acho que a sua ideia do futuro ir para as nanotecnologias é um caminho que será certo. Mas o problema, para mim, é que a nanotecnologia ainda está no começo da história industrial, porque há possibilidades grandes de melhoria, porque de 9, 10 cubas do tricatiônico às 5, 6 da nanotecnologia, poderá ainda reduzir novamente o contato e chegar, quem sabe, a um monoproduto só, que desengraxa, converte e passiva numa vez só com a nanotecnologia. Porque o tema da possibilidade de desengraxe, que deve ser hoje o máximo possível, será melhor nos próximos anos. Eu acho que a nanotecnologia tem a possibilidade de tratar um só produto e com uma só tecnologia. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se o nosso hóspede acha a mesma coisa. Então, senhor Danilo, eu me recordo que o senhor comentou sobre esse produto quando o senhor falou sobre eu não me lembro do tema, mas eu me lembro que o senhor comentou. Bom, essa questão para as tecnologias de pré-tratamento atuais aqui do mercado brasileiro, não sei se tem algo, a gente vai ter um problema. Como eu disse, o zircônio ele reage com quase tudo, né? Se a gente tiver óleo dentro desse processo, desse sistema, tendo ali um banho à base de zircônio, mais um tensoativo para fazer a limpeza, e dá mesmo como se fosse um fosfato de ferro, fazer a limpeza e fosfatizar, esse zircônio vai precipitar, de uma forma assim, eu diria que quase imediata. Então a gente teria que ter uma outra base que eu não conheço, mas com certeza tinha um produto no mercado que era base que tinha essa função de pré-pintura, ainda tem, que era a base de cromo trivalente. E funcionava relativamente bem. Tinha as suas, como eu posso dizer, as suas restrições, né, as suas dificuldades em fazer essa limpeza seguida já automaticamente de aplicação dessa camada de conversão, mas funcionava. Não atendia as 1000 horas de salt spray, por exemplo, atendia demandas mais baixas, mas funcionava. O problema nessa aplicação que eu vejo, com base no que eu apresentei, no processo que eu apresentei, é esse. Conforme a contaminação vai entrando, o zircônio vai precipitando, há menos zircônio na camada e a gente não tem o resultado de proteção contra a corrosão. Mas aí não sei se o senhor pode falar para a gente a base do que é esse produto. Fosfato de ferro funciona muito bem dentro das possibilidades dele, assim, com o estágio único, vamos dizer. Estágio único mais enxágue.
Esse processo que eu comentei, que era a base de cromo trivalente, também funcionava. Não para as altas especificações, mas funcionava. Para 400 horas, até 400 horas ali de salt spray, de névoa salina, ele funcionava. Eu não vejo, assim, pro processo que eu apresentei, eu não vejo como essa possibilidade. E como eu disse, o próprio arraste, né, para entrar nesse estágio tem que ser com uma água DI de muita qualidade, porque senão você não vai ter, assim, você vai acabar precipitando, né, a base do banho. Então, assim, o senhor conhece muito mais desse produto do que eu. Se o senhor puder falar do que ele é composto, eu acredito que funcione. Vamos ver. Muito bem, muito obrigado, Fácio. Sim, a sua palestra foi notável. Obrigado, senhor Danilo, agradeço. Mais algum comentário? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Naturalmente, a nanotecnologia pode se aplicar por imersão, por aspersão. Com certeza, por imersão e aspersão, ela é multiprocesso nesse sentido também, né? Além de ser possível a fosfatização de aço galvanizado e alumínio, ela também pode ser aplicada por imersão e também aspersão. É um multimetal ou há produtos diferentes para alumínio e ferrosos e não ferrosos? Vamos. Sim, há processos específicos para alumínio e processos que atendem multimetal, aço, tanto o aço comum, o aço galvanizado e o alumínio. Né? Da questão do alumínio, como as especificações são muito altas também, né? Principalmente falando de perfil e por aí vai, a gente tem alguns produtos especiais que são para essa finalidade. Muito bem. Obrigado. Obrigado a você, Márcio. É o Ricardo, tudo bem? Olá, Ricardo, boa tarde. Tudo bom? Deixa eu só te perguntar uma coisa. O tipo de investimentos que pode ser aplicado sobre esse pré-tratamento. Normalmente é e-coach que você fala que é feita a aplicação. Existe algum outro tipo que também é feito? Tipo de processo de aplicação? Sim. Nós aplicamos, e assim, a questão do e-coach foi porque, assim, quase 100% das peças do automóvel que são pintadas têm o processo e-coach anterior, né? Cárter, banco, roda de aço, todos eles têm a pintura e-coach. Mas nós temos experiência e fornecemos para clientes que pintam com pintura a pó, com pintura líquida, né? E por aí vai. Eu vi uma vez você comentando sobre a área de petróleo, né? A Chemidrin tem uma participação muito grande na área de petróleo. E uma pessoa me fez uma pergunta: por que não? Na área de petróleo, lá onde nós fornecemos, que é para base em árvore de Natal, em algumas espécies de árvore de Natal, a barreira de fosfato conta, a espessura da camada conta. Então é por isso que ainda nós utilizamos fosfato tricatiônico. A menor especificação que eu tenho são 15 gramas por metro quadrado. A nanotecnologia, de peso de camada, né? A nanotecnologia tem 0,1 grama por metro quadrado, né? No máximo, meio. Então, assim, no caso da área de petróleo, conta muito, mas, sim, responder a sua pergunta, nós temos para outros tipos de tinta, com certeza. Obrigado. Eu acho que também o setor do petróleo deve fazer uma mudança cultural muito grande. Então, Patrícia, como eu disse, ali, como para algumas peças de alguns dos nossos clientes, nós fornecemos, essas peças vão são submersas, né? Como eu disse, a barreira conta, né? A espessura física conta.
Então, é por isso que assim, não tem nem previsão, eles nem pensam nisso atualmente. Porque esses processos nanotecnológicos são nanotecnológicos exatamente por causa dessa espessura. Né? Se a gente pegar uma camada de fosfato, simplesmente uma curiosidade, né? Uma camada de fosfato que é aplicada para peças que são submersas, é muito maior que esses 8 microns que eu coloquei para o fosfato tricatiônico. A gente usa um fosfato mesmo assim com uma espessura bem grande, né? Peso de camada muito grande. A espessura mais ou menos? Olha, eu deve passar dos 10 microns. Como na nossa área é uma aplicação que, assim, ela é uma aplicação que envolve uma reação química, eu posso ter uma espessura de camada grande, mas, por exemplo, com uma camada aberta, né? Uma camada de fosfato que não recobre toda a superfície. Então, o interessante para a nossa área é o que eu coloquei, o peso de camada, as gramas de fosfato para cada metro quadrado. E como eu disse, a menor especificação que eu tenho são de 15 gramas para cada metro quadrado. Tem algumas que chegam a 32 gramas por metro quadrado, que é uma camada gigantesca. Fosfatização. Isso. Bom, tem alguns clientes que trabalham parte de petróleo, mas também dentro da empresa deles tem outros segmentos, segmento de energia, segmento de outras coisas, eles utilizam processos de fosfatização também. Então, é bem interessante. Legal. Obrigado aí. Imagina, obrigado a você. Patrícia, Máximo, mais algum comentário? Não, eu acho que ha sido muito bom e muito completo. Ok. Obrigado. Só queria, então, já que nós vamos encerrar, queria relembrar que eu vou passar a apresentação para vocês distribuam, e vou postar ela lá no meu perfil do LinkedIn também, para que todo mundo tenha acesso aos links que eu comentei. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Sim. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Então, estou às ordens, sempre que precisar. Obrigada. Nós queremos agradecer ao Leonardo Fácil por ter feito essa apresentação. Parabéns, foi uma apresentação muito, muito boa, muito clara, muito objetiva. Agradecemos a todos pela participação, né? E na próxima segunda nós teremos o nosso encontro novamente. Nós iremos falar sobre equipamento de tratamento de superfície de jateamento úmido, né? Nós temos um convidado. Vamos estar disparando também os convites aí, para que todos possam estar participando também. E nós nos colocamos à disposição, se alguém precisar aí ou quiser nos dar alguma ideia de algum assunto que gostaria que nós possamos estar abordando aqui neste canal. O canal é para isso mesmo, para que a gente possa estar aí fazendo essa troca de informações do nosso segmento, aproveitando este momento, né, que nós estamos passando aí, onde nós temos que ficar todo mundo aí mais recolhidos, né? Mas seria para isso mesmo. Então, nós estamos abertos. Tem o meu acesso do LinkedIn, tem o acesso da Patrícia, do Máximo, todos podem ficar à vontade para estar nos contatando também. Eu agradeço a todos. Patrícia, Máximo. Muito obrigado. Muito obrigada, Cássia. Muito obrigada, Leonardo. Até a próxima, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos, uma boa tarde para todos aqui no Brasil. E Patrícia, Máximo, buonasera.